por esse tempo aqui, ó Pai, para falar a respeito deste corpo que é chamado a Igreja de Jesus Cristo. Era o corpo gerado pela palavra. Assim como a palavra gerou a Jesus Cristo, assim também a palavra tem gerado Cristo nesta igreja. Pai Celestial, o Senhor conhece o nosso levantar, deitar, falar, agir e pensar. Tudo que temos e que somos, queremos render a Ti nesta manhã e queremos, Senhor, pedir graça diante da Sua face para que o Espírito Santo possa com toda liberdade falar em meu coração. Senhor, se até este momento eu não levei isto a sério da maneira que deveria ser, e por isso muitos caíram em certas circunstâncias, porém nesta hora, nesse dia, nesse momento, Deus está abrindo uma porta e Deus está dando a nós força e coragem para nos ajustar para aquela grande hora que estamos esperando. Senhor Deus, que esta palavra seja vivificada em nosso coração nesta manhã. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pode sentar um instante. Eu tomei esse texto de Paulo no livro de Efésios, porque você não pode falar de igreja, tá? Sem mostrar a vida natural do ser humano. Paulo tomou exatamente aqui o casamento para comparar com Cristo e a igreja. O casamento tem que ser, deve ser, não tem, deve ser, entre um moço e uma moça, tão revelado como Cristo se revela à igreja e como a igreja aceita Cristo. Os dois juntos tornam-se o mesmo, como nós acabamos de ler. E Paulo disse que esse seria um mistério grande que Deus revelaria no tempo exato. E quando Deus envia a sua palavra, Deus envia a sua palavra e começa a abrir a palavra e começa a mostrar a função, a atuação da igreja com respeito a Cristo, com respeito à palavra. Quando falamos Cristo, nós temos que voltar para o livro e dizer, Ele é a palavra. Mas não é a palavra letra, mas a palavra vida. A manifestação de Cristo na igreja. E é exatamente o que muitos têm captado, e essas pessoas são capazes de fazer com que isto se torne uma realidade. Não porque ele incutiu, colocou isso no seu intelecto. Algo mudou dentro daquela pessoa, tá? Alguma coisa diferente aconteceu, porque se não acontecer nada em nossa vida, nenhuma mudança em nossa vida, então nós não ainda encontramos de uma maneira real com Cristo. Não tivemos um encontro real com Ele, porque o encontro de Cristo com a igreja faz com que aquele irmão, aquela irmã, se molde exatamente como ele é. Ele faz isso por amor
aquele homem, aquela mulher, aquela igreja. E a igreja faz isto em apreciação à graça que ela recebeu dele. Então se torna uma pessoa, você e Cristo, como se torna uma pessoa, marido e mulher. Tem que haver uma coesão, tem que haver uma identidade, uma unidade entre eles, que eles se possam tornar apenas um. Tá? Agora, veja bem, aonde você caminha, aonde você vai, o que você faz, você não carrega o seu marido no coração, como disse Pedro, a mulher, ela mantém o marido encoberta no coração. Sara mantinha Abraão encoberta no coração. Exatamente. Então você não pode caminhar sem o seu marido. E este marido não caminha também sem a mulher. Significa que aonde você vai, não tem como você, olha, vou deixar o Senhor Jesus aqui e vou até ali. Quando eu voltar, eu apanho ele de volta. É isso. Vou deixar ele sentadinho aqui e vou dar uma bandoleirada por aí, que aonde eu estou indo, ele não pode ir. Então eu vou sozinho. Mas quando eu voltar, ele vai para casa comigo. É basicamente assim que as pessoas acham que a vida cristã é. O homem diz assim, eu vou dar uma volta por aí, mas aonde eu vou, a minha mulher não pode ir. Então eu vou deixar ela aqui. Quando eu voltar, eu a apanho de novo. Isso seria um casal falido? Seria uma vida conjugal falida? Aonde você vai, a sua esposa deve ir do mesmo jeito. Se onde você vai, sua mulher não pode ir, então você está entrando em um lugar que, na verdade, não está honrando aquela que você deixou em casa, ou vice-versa. Agora, compreendo que aonde você vai, você não tem como você ir sozinho, a não ser ir com Cristo, porque Cristo e você se fundiram no... Agora, vamos voltar dentro desse mistério que eu falei, que ia falar desse assunto, ia continuar desse assunto. Falar desse mistério aqui. Qual foi o mistério? O mistério que Eliezer carregava com ele. Eliezer carregava um mistério com ele. E o mistério que ele carregava era uma oração que ele tinha feito. Vocês sabem disso. Ele fez uma oração que a moça que desse água para ele e para o seu camelo fosse essa a mulher do seu senhor. A igreja que dá água para a mensagem e para o espírito, essa é a esposa do Senhor. Essa foi a oração dele. E quando ele chega numa fonte, ele chegou numa fonte, tinha muitas moças naquela fonte, muitas donzelas naquela fonte. E ele ficou junto à fonte. De repente, aquela moça levanta, tá? E deu água para Eliezer, para o mensageiro. E em seguida oferece água para o seu camelo. Então era a resposta da oração. Era o mistério que estava escondido, tá? Que somente Eliezer conhecia. Rebeca não sabia que ela era, naquele momento, o que ela fazia, a resposta da oração daquele servo de Abraão. Tá? São João 17 é a resposta da oração de Cristo aqui nesta manhã. Tá? É a resposta da oração dele. Ele disse, rogo ao Pai que aonde eu estiver, eles comigo estejam. Tá? Então, ela não sabia, mas depois que ele falou com a família, depois que deu lugar para os seus camelos, amparar os seus camelos, depois de tudo feito, ele disse para a família, olha, eu quero dizer para vocês qual é o meu objetivo
o que eu estou fazendo aqui? Então quero dizer para vocês que eu vim aqui para levar uma moça desta família para casar com meu senhor. Então ele pregou para a família, ele declarou para a família o que ele estava fazendo ali. E a família ficou conhecendo exatamente quem era o senhor de Eliezer, porque ele abriu os tesouros e mostrou. Essa é uma demonstração de quem ele é. As riquezas que ele tem, filho de quem ele é, qual é a sua linhagem, qual é o seu caráter. Ele apresentou o caráter do seu senhor, ele apresentou as riquezas do seu senhor para a família de Rebeca. Agora então a família sabia quem ele era, o caráter daquele homem, a linhagem daquele homem e quão rico ele era. Deus mandou para nós aqui um mensageiro, uma mensagem para mostrar as riquezas dele, para mostrar a glória dele, para abrir o véu, revelar os mistérios. Ele veio aqui e começou a mostrar para a noiva: olha quem é o meu Senhor, olha as suas riquezas. E vocês sabem o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo para vocês uma mensagem, porque tem uma moça que eu vou levar embora desta mensagem. Há uma noiva na mensagem que Deus está tirando agora mesmo. Deus vai tirá-la daqui. Ele já enviou seu mensageiro, ele já entregou sua mensagem, já entregou a sua carta. A família tomou conhecimento, mas só foi Rebeca que casou, não foram todas as moças que casaram. Ela fazia parte da oração, a resposta de oração de Eliezer. Escute, eu tenho uma maneira assim de falar. Você pensa o que quiser, você tem liberdade. Você tem que ter suas convicções. Convicção certa, não errada, né? Pensa o que você quiser. O que as pessoas querem pensar. Nesta hora, nesse momento que estamos enfrentando. A hora que estamos enfrentando. Eu quero dizer para vocês que Deus está tirando uma noiva da mensagem. Olha, o profeta, ele teve um desafio muito grande. Ele teve um desafio. O que ela precisava para ir embora. Ele ficou noites na caverna. Dias e dias jejuando. Nós somos muito doentinhos. Nós somos florzinha de estufa, né? O irmão Bruno podia se arrebentar, né? Depois de pregar até a meia-noite, chegou no hotel quase morto e cansado, abriu a veneziana do hotel, olhou assim, tinha 2.000 pessoas na fila. Ele colocou roupa, desceu lá e orou até amanhecer o dia. Mas nós não podemos, né, vir um dia na igreja, porque desfoca o nosso programa, né? Atrapalha o nosso programa, né? Atrapalha o seu sono de manhã, seu preguiçoso, indolente. É isso que acontece. Eu não posso ir na igreja, a igreja na carência de cantor, de músico, é a coisa mais difícil de tratar com essa gente. Tá? É difícil. Olha, o que eu prego aqui é que vem na minha alma, e você vai ser responsabilizado um dia por isso. Agora, Eliezer tinha uma missão. E Abraão, Abraão disse assim: tá bem, você vai. E se a moça não quiser vir, você está livre do pacto que você fez comigo. Né? Antigamente, o homem colocava a mão debaixo da coxa e fazia o juramento que ia cumprir aquilo. Ou se a moça não quiser vir, mas acontece que a moça,
era igualzinho um mensageiro. Eliezer tinha algo escondido no coração, mas Rebeca também tinha. Amém? Você sempre teve algo escondido em seu coração. Eliezer veio para arrancar isso para fora, para te revelar. Ele veio para te sacudir, te levantar, porque ele falou exatamente o desejo do seu coração. Você quer casar? Eu tenho um marido para você. Esse marido é Cristo. Eu estou falando a respeito da mulher na redenção. Tá? Começa lá no Jardim do Éden. Eu acho que é Gênesis 3:24. Deixa eu ver aqui. Rapidez. Gênesis 3:24. Se não for, você me perdoa, mas eu vou ler. Desceu aqui. Sim. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ponto. Agora, deixa eu deixar isso bem suave para a igreja. A decisão de Eva foi catastrófica. Lançou toda a humanidade ao longo desses 6.000 anos nessa condição mortal que nós estamos. Porque Eva disse, eu falei disso sexta-feira, Eva disse que a árvore era boa para se ver. Era boa para se ver a árvore. A proposta era boa. E você acha que a proposta hoje não é boa para a humanidade? Não é o mesmo engano do princípio? A proposta é boa demais. A proposta é nível de ensino. A proposta é suprir, socorrer os pobres. E quem não se compadece com uma pessoa pobre? Quem não se compadece de uma pessoa doente? Essa é a proposta. A árvore é boa para comer. Quando você encarou uma denominação, a proposta dela foi boa. Que árvore boa, que religião boa, que igreja boa, que pastor bom, bom é Deus. Tá? Então você foi lá e viu que aquela árvore, ela era uma árvore de cobiça, era uma árvore da concupiscências da carne, da soberba da vida, da soberba dos olhos. Era uma árvore boa, mas ela olhou para a árvore e viu que a árvore era boa. Mas ela fez o que não devia comer. Ela comeu. Quando ela comeu, seus olhos foram abertos. Então elas estavam com os olhos fechados? Porque a Bíblia diz que os olhos deles abriram. Tá? Então os olhos delas abriu. Abriu os olhos dela para a razão. Abriu os olhos dela para a ciência. Abriu os olhos dela para o conhecimento da vida sexual, da vida de trazer filhos através do concurso sexual. Abriu até os olhos abertos. E nunca mais ela viu como os filhos viriam. Nunca mais ela recebeu aquilo. Ela fechou a porta. Quando ela fechou a porta, então o Senhor entrou no jardim, chamando por eles: Adão, Adão, onde você está? Agora ele está à procura dele. E desde então, Deus começou a procurar a sua semente em todas as eras. Como ele chamou por Adão no jardim, e Adão disse que estava escondido entre as árvores, porque estava nu.
Mas quem te diz que você está nu, Adão? Olha que coisa boa. Ainda ele pode alcançar a voz do Senhor. Ainda Deus pode falar com ele. Ainda reconhece a sua nudez. Reconhece o seu erro. Está caído, degradado, separado de Deus. Tudo que Adão tinha era domínio da natureza. Adão não criou nada, mas dominava tudo que era criado. E a próxima etapa para Adão seria criar. Que não chegou a criar, porque Adão não ia criar. Adão não ia trazer nada. Tinha alguém para fazer isso. Aquela parte que saiu de Adão, a mulher, que ia trazer os filhos. Adão era apenas o homem que tinha os genes de vida, que colocaria nela, e ela traria cada filho ali, tá? O Senhor Jesus não vai chamar a igreja uma ressurreição. O Senhor Jesus não vai chamar você para o rapto. Sabe por quê? Porque quem está chamando agora é ela. Porque ela está inserida no plano de redenção. A palavra está nela. E o profeta diz que ela é a voz final. Se ela é a voz final, então ele não vai falar, é ela que irá falar. Agora eu pergunto, quando que ela vai falar? É ela que irá falar. O Senhor disse, ela irá falar, a palavra está nela. Como estava em Adão, e Adão ia passar para Eva, a palavra está nela, e ela irá falar. Então ela é o corpo dele, tá? Jesus fala através dela, Jesus falou através do profeta para criar os esquilos, para trazer ressurreição dos mortos. Ele falou pelo profeta para ouvirmos esta profecia hoje aqui nesta manhã, tá? Então, ele fala através dela, é ela que vai trazer os filhos, ela está inserida no plano de redenção, ela tem o segredo, sim, ela tem o segredo de Deus no coração. A mulher conhece o segredo do marido, o marido conhece o segredo da mulher, e a voz do Senhor que ecoou lá no jardim do Éden, ecoou agora na hora final, no Éden de Satanás. A voz dele entrou no seu coração e perguntou: o que você está fazendo aí? E você diria assim: oh, eu estou nu, Senhor, eu estou coberto como uma religião, eu estou aqui com folhas de figueira ao meu redor, Senhor, eu estou escondendo de ti. O Senhor te chama para fora e diz: olha, tem um cordeiro morto para você, tem sangue lá no propiciatório, ele vai trazer um livro aberto, ele vai revelar esta palavra. Então, quando você ouviu a voz dele chamando para fora, ele te apresentou uma saída para o seu caso, uma saída, sim, Senhor, e você recebeu a saída. Ele apresentou o cordeiro e o livro aberto, te chamou para fora. Aquela mesma voz que chamou no jardim é aquela que nos tem chamado. Agora, quando você vê a atuação daquele homem que foi buscar aquela mulher para casar com Isaac, e ele tinha que realmente chegar lá, diante daquela família, e mostrar. Ele tinha que ter a habilidade para apresentar. Ele era um representante. Ele falava em lugar de Abraão. O profeta falou em lugar de Deus. Ele apresentou os tesouros dos céus. E aquela moça, deram para ela uma opção. Primeiro eles endureceram. Não, ela não vai daqui 10 dias, vai daqui 30 dias. Para aí. Quem vai decidir é ela. Ela que vai decidir. Você quer ir para o céu? Você quer estar na primeira ressurreição? Você quer estar no rapto? A minha mulher que vai decidir, não, eu. Quem decidiu foi Rebeca, não foi o pai, a mãe, nem os irmãos. Ela decidiu. Eu irei agora. Amém? Eu irei agora. Não tem argumento que possa me convencer ao contrário. Nada pode mudar o meu pensamento. Eu vou agora. Tem alguém me esperando. Você quer ler sobre isso? Se eu não terminar hoje, termino no fim do ano.
24. Gênesis. Você vê aí. Vamos ler isso aqui. 24 de Gênesis. (58). Vamos ler esse textozinho aqui. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos, seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laí-Roi. Quer dizer isto, aquele que vive me vê, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou os seus olhos e olhou, eis que os camelos vinham. Você percebe que Isaque tinha saído à tarde? Que Jesus veio à tarde? Isso não dá aqui por acaso? No tempo da tarde haveria luz. No tempo da tarde ele veio. Ele está no campo, tá? Ele está agora mesmo no campo, ele veio no tempo da tarde. E Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque e lançou-se do camelo. Um olhou para o outro, à distância, à distância. Quem que é aquele moço? É o meu Senhor. Agora você viu que como o servo sabia quem era, ele pôde apresentar a moça para a pessoa certa. E disse o servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é ele? É o servo. Disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Você lembra que no Éden o véu da inocência foi tirado? Ela passou a ter malícia, ela passou a ser uma pessoa leviana. Por quê? Porque o véu foi tirado, o véu da inocência, e entrou no véu da consciência, conhecendo o bem e o mal, sabia o que ela tinha feito era errado, e sabia que aquilo tinha gerado morte. Mas quando essa moça viu o seu futuro marido, ela velou-se. Jesus tem te velado na revelação dos 7 mistérios. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Agora, o irmão Branham está contando para Isaque tudo que ele fez. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a assim. Assim Isaque foi consolado depois da morte de Sara. Agora, uma palavrinha que é muito bom deixar bem claro, que é para onde ele levou a sua mulher. Levou para o mesmo lugar que o anjo tinha falado. Quando o anjo revelou o segredo do coração de Sara, Isaque levou exatamente sua mulher naquele lugar aonde o mistério foi aberto. Aonde o Senhor tem nos levado é exatamente diante dele, aonde os mistérios estão abertos. Levou para aquele lugar aonde tinha ocorrido há tempos atrás que Sara
teve o segredo encoberto revelado por Elohim, pois é exatamente lá onde Deus tem te colocado, bem nesta tenda também, bem neste lugar, aonde a palavra é aberta e revelada. Mas quem conduziu tudo isso até o final, até a hora final, foi Eliezer. Agora você não vê falar mais de Eliezer. Passou desse episódio, aí vai contar-se durante as Escrituras, lendo a Bíblia, a história de Rebeca, Isaac, tá? Isaac, quando teve o primeiro filho, ele tinha 60 anos, porque a Rebeca era estéril também, e os dois eram gêmeos, Isaac e Jacó. Mas aonde eu quero chamar, que disso aí veio um descendente. O homem, ele chamava Judá. Quem que foi Judá? Vocês sabem quem foi Judá? E Judá, ele ia dar prosseguimento na descendência, estava prosseguindo no plano de redenção. Mas entrou na família de Judá, os filhos dele deram problema, eles não queriam filhos. Vocês sabem da história, não vou ler aí que está em Gênesis 38. E todas as vezes que o marido de Tamar morreu, casou com um outro, e o outro também morreu, e não deixou herança, não vou entrar em detalhes, não deixou filho, não deixou geração nenhuma. Mas Judá prometeu que um filho dele ia casar com Tamar. E Tamar, viúva, esperou, que moça perseverante, esperou crescer o menino. Ela já era casada, agora tinha que esperar crescer o menino. Por quê? Porque ela tinha que dar prosseguimento no plano de redenção. Esta mulher é uma mulher virtuosa, e ela teve que se vestir de prostituta. Tamar se vestiu de prostituta e chegou lá num certo lugar, numa encruzilhada, quando tinha uma fonte, uma bifurcação, ela ficou lá para vender o corpo dela. E quem que vinha? Ela sabia que naquele dia Judá ia passar por lá, e sabia que Judá não tinha mulher também. Então agora é a minha oportunidade de trazer a semente que não veio através dos filhos dele, vou tomar dele. Isaac olhou para aquela prostituta e teve um caso com ela. Aí ela pediu o cajado, pediu o lenço dele, pediu o selo dele, disse: olha, quando você trouxer o cabrito, eu devolvo isso. Acontece que quando Judá mandou levar o cabrito, cadê a mulher? Cadê a mulher? A mulher sumiu. Ora, aquela prostituta não está lá, não. Aquela prostituta que você está falando aí não está lá. Foi o que o mensageiro disse. Agora, lá se foi o selo, né? O selo era o documento de identidade. Lá se foi o cajado, lá se foi tudo. Ih, rapaz. Depois, passou um tempinho, a sua nora estava grávida, né? Estou sem gravata hoje, né? Hoje esqueci. Esqueci da gravata, só não esqueci da mulher, né? Está aí, sentadinho, me ouvindo. Tá? Aí, tá bem, pode me matar, estou grávida mesmo. Ela prostituiu, Tamar prostituiu. Tamar é uma prostituta, vamos queimar essa mulher. Tinha que ser queimado no Antigo Testamento. Aí você pode me queimar, não tem problema não. Mas de quem que é este selo? De quem que é esse lenço? De quem que é esse cajado? O dono desses objetos é pai desse filho. Amém? Agora, ela guardou isso, era um segredo para dar prosseguimento no plano de redenção. Como que Deus trabalhou de uma maneira tão estranha para seguir a linha até chegar em Cristo. Foi como ele trabalhou com Raabe. Quem era Raabe? É incrível aquilo, não é? Que Raabe estava lá em Jericó, vivia em Jericó, era uma moça nova, porque velha não vai prostituir, né? Ele era uma prostituta.
Uma moça nova que tinha que sustentar a família, vendendo o seu corpo, conhecemos a história. Agora, o que ela fez? Olha, deixa eu dizer uma coisa, não importa o que você fez, quão degradado você está, não importa quantas orgias você entrou, quantas desgraças você se meteu, não importa. Importa é o momento que você tem oportunidade de dar um copo d'água para alguém. A oportunidade que você está tendo, ou seja, Raabe teve uma oportunidade que nenhuma mulher de Jericó teve, porque os espias atravessaram o Jordão e foi exatamente na casa dela. Tinha tantas casas, que era uma cidade, tantas famílias, mas Deus levou aqueles 2 espias que foram enviados por Josué na casa de Raabe. E quando chegou lá, na casa de Raabe, ela fez a proposta: eu vou esconder vocês aqui, debaixo do meu telhado, e quando os perseguidores desaparecerem daqui, estiver longe, eu mando vocês para um outro caminho. Mas só quero uma coisa, que quando essa cidade for destruída, que eu e a minha família estejamos livres. Ele pegou um cordão vermelho e disse: coloca um cordão aí. Enquanto esse cordão balançar, e a sua família estiver se abrigando debaixo dele, não morrerá nenhum. Agora, você viu o que Raabe contou lá no livro de Josué? Ela começou a contar a história de Israel, ela começou a contar a história de Moisés, ela começou a contar a história da jornada no deserto, a grandeza do Deus de Israel. Uma mulher pagã começou a contar os feitos de Deus, e esta cidade está impactada, perdemos as forças, sabemos que não vai sobrar ninguém. Por onde Jeová passou, não sobrou ninguém lá no deserto. E agora, o que vai acontecer conosco? Ela disse: olha, aqui eu estou e conheço a história de Moisés, nunca esteve com Moisés, nunca comeu maná, nunca bebeu da rocha, nunca. Ela nunca esteve diante da serpente de bronze, ela não viu nada disso. Ela sabia que aquilo era verdade. Quem pregou para ela, eu não sei, porque a coisa aconteceu lá no deserto, do outro lado. Eu não sei que jornal que ela lia, não sei se ela tinha uma mensagem na mão, mas por um meio provido por Deus, chegou a ela os feitos de Deus através de Moisés, o poder de Deus através de Moisés. Deus fez com que isso chegasse a mim, chegasse a você. Os feitos do Senhor, desde o ano de 33, chegou a nós esse grande poder criador que veio para a noiva. Agora ela está casada, ela e ele se tornam um nesta hora final, e Deus está enviando exatamente último recurso desta hora, enviando a nós uma saída, e essa saída é esta mensagem: abertura desses mistérios, abrir o caminho. E nós nos assentamos e nós ouvimos, o culto foi maravilhoso, mas terminou o culto, acabou a glória continua, porque ela está dentro de ti. É estranho que Deus tome uma Tamar, é estranho que Deus tome uma Rebeca, ou seja, uma Raabe. É estranho que Deus tome uma mulher samaritana. Mas se Deus não tomasse a samaritana, o que seria de você? Se nós não tivéssemos na história da samaritana, o Senhor passou por Jericó, tratando com o povo dele, curou Zaqueu, e o povo seguia ele. Mas ele foi caminhando naquele dia, e passou do outro lado, entrou lá em Samaria. Ele não foi para pregar um sermão na cidade
samaritana chamada Sicar. Ele foi por causa daquela voz do jardim do Éden. Ele foi ecoar a voz no coração daquela mulher samaritana, a mesma que falou no jardim, porque quando ela chamou para fora e fechou o portão do jardim e colocou guardas na porta do jardim, tá? Ali ninguém mais entrava no jardim enquanto aquela espada não fosse embebida no sangue do Cordeiro. Entenderam? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu não consegui nem chegar aonde o ponto meu de partida, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele falou com aquela mulher. A história mais contada na mensagem é esta mulher. Porque a condição dela era a pior que existia. E o Senhor vai falar com essa mulher no poço, e os dois estavam a sós. E você pode ler na Escritura que os discípulos, quando viram conversando, pararam ao longe, dizendo que coisa estranha. A mulher é samaritana, a mulher se veste muito mal, ela se vestia de prostituta. Ela é uma segregada, e ele está conversando com ela. O que ele quer com ela? Qual o problema? Eles foram aproximando do episódio, chegando ali, naquele culto, quando ele dizia: vá na sua casa e me traga o seu marido. Não tenho marido. Sim, você falou a verdade, você nunca teve marido. Já tiveste 5. E o que está contigo agora não é o seu marido. Veja o tamanho da frase. Vê quantas letras tem nisto. Não precisa você estar sacudindo o eleito. Não precisa você bater ele contra a parede. Uma palavra muda a sua vida. Transforma você. Ela disse: eu não tenho marido. Mas eu não encontrei alguém que falou comigo assim. Nunca ninguém contou da minha vida. Eu não te conheço. É o primeiro encontro nosso na terra, se você conta a minha vida. Aí, e por que o profeta insistia nesse assunto sempre? Era um grande acontecimento no ministério de Cristo. Mas a razão pela qual a mulher chamou o Senhor de profeta. E o Senhor imediatamente fala de novo com ela, volta a palavra para ela, diz assim: eu não sou somente profeta, eu sou o Messias que você está esperando, tá? Então, você percebe que ela viu o quê? Ela viu que os teólogos do mundo inteiro nunca viram. Ela viu que as igrejas em todas as eras não viu. Ela viu Deus encarnado. Aquele mesmo Deus que encarnou no ventre de Maria, agora aqui tem uma mulher esperando por aquela hora. Tem um poço para atraí-la. Ela tinha que buscar água, que pegar água na fonte. Ela precisava de beber água. Ela não viveria sem água. Ela foi naquela fonte numa hora que era permitido que ela fosse por causa da segregação. Mas Deus tinha aquela fonte lá para um propósito. Deus tem um propósito para te atrair a algum lugar. Uma necessidade sua. Como ela tinha uma necessidade, Deus começou a trabalhar na necessidade física dela, na falta de água, para dar a ela a água da vida, para dar salvação a ela. Deus sabe como fazer as coisas. Ele te traz num ponto que Ele possa tratar contigo. Não foi um pequeno episódio, foi um dos maiores do ministério de Cristo. Aquela mulher
reconhece Deus em carne, e ateou um fogo na alma dela, e a sua alma se incendiou. Ela sai dali, esqueceu a sua vida degradada, entrou na cidade e gritava de rua em rua da cidade: vocês vão lá naquele poço, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, eu encontrei a profecia de Isaías lá, vai lá para vocês verem, vai lá, vocês vão ver que ele é o Cristo. Ela ecoou na cidade a sua voz, ela não ficou quieta, parada, escondeu atrás da cortina e disse: ó, eu encontrei o Messias, mas é melhor eu fechar o bico, melhor eu ficar quieto, porque ninguém vai ficar quieta, ninguém vai crer em mim, não. Olha a minha vida, olha a minha condição, olha a minha situação, quem vai crer em mim? Eu encontrei, eu sei que é ele, mas deixa eu ficar quietinha. Ela revolucionou a cidade, ela sacudiu a cidade. Quando Deus toma um coração e enche com a sua palavra, você não se aquieta mais. Você tem que falar da grandeza do Senhor e dessa poderosa redenção. Amém. Você tem medo? Tem medo de ser crente? Careta, no seu departamento, você chega assim, né? Faz até uma brincadeirinha mundana, porque o mundo é assim, né? Contar uma piadinha desgraçada lá, uma piadinha suja, uma conversinha maliciosa. Eu tenho que fazer isso, porque, sabe, eu sou crente, mas ele não é, então tem que entrar no nível dele. Ô, meu irmão, ou entra no seu nível, não tem conversa. Então você desce no nível do peão, né? E não faz o peão chegar no seu nível. Peão é uma palavra antiga, grosseira. Indivíduo. Ou pode ser energúmeno, né? Que é possesso de demônio. Uma coisa assim, mais ou menos. Então a gente começa no refinado, do refinado passa para o arcaico. Mas quer dizer uma coisa para você, de qualquer maneira, isso tem que te sacudir. Será que nós vamos perder o que Deus tem nos dado até aqui? Será que você já encontrou com Deus? Será que ele já foi no poço? Será que já foi lá no tanque de Siloé? Será que você já atravessou o Jordão? Porque quando você atravessa o Jordão, a natureza velha fica lá no deserto. Mas se você tem uma natureza indomável, saiba que você tem uma velha natureza. O velho homem. Aliás, estou com uma mensagem aqui. Quer ver? Tenha paciência comigo. É maravilhoso. Uma mulher no plano de redenção. Deus não podia fazer nada sem ela. Precisava dela. Precisava de Eva para revelar a Cristo. Precisava de Tamar, de Raabe. Precisava da mulher do poço para revelar a redenção. Eu estou dizendo para você que o Senhor te tem exatamente agora para concluir o seu plano de redenção. Ele não teria arrebatamento se não tivesse alguém aqui para submeter a sua palavra. Não teria ressurreição se não tivesse uma igreja para ser raptada. Se ele mandou um profeta, enviou sua palavra, é porque tem alguém, não tem? Então vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Ele não manda a palavra a esmo. Ele não faz as coisas assim de uma maneira aleatória. Ele faz com um propósito definido. Se ele enviou um profeta, é porque tem alguém para ser tirado. Se ele enviou um profeta, porque a palavra vai se encarnar. E a palavra tem se encarnado, tem se manifestado, tem estado em nosso meio. Nós temos contemplado isso ao longo da nossa vida. Agora preste atenção numa coisa. Sim, eu vou passar aqui. Olha, você quer ver uma coisinha? Você não mata a velha criatura
com um tiro, porque senão eu comprava arma para cada um aqui, pá, matar. Que beleza, é? Comprava logo uma automática que dá 13 tiros, eu mandava 13 para o espaço. 13 naturezas velhas. E via, mas rapidinho, todo mundo ia nascer de novo. Mas o que mata a velha natureza é o Espírito de Deus. Vamos ver o que o apóstolo São Paulo falou aqui, bem rápido, em Romanos capítulo 7. Oh, que coisa. Não sabeis vós... Essa porta fechada aí? Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei. Ó, eu estou falando com alguém que sabe a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei domina o homem por todo o tempo que vive. Tá? É o que ele está falando. Agora ele diz, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, enquanto ele viver. A mulher é sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ali ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Agora, se você... Romanos 7 vai em frente, mas se você vira para Romanos 8, você encontra outro homem. Primeiro Romanos 7. Romanos 7 é a natureza que você nasceu. Romanos 7 é o que mente, é o que adultera. Romanos 7 é o homem do pecado. Romanos 7 é a velha natureza. Você nasceu e ninguém te ensinou a mentir, ensinou? Mas você mentiu. Você nasceu e começou a fazer só as coisas erradas, sem que ninguém ensinasse. Porque a natureza de fazer coisa errada está em você. Rouba, mente, adultera. Isso acontece. Se você pegar uma pessoa, nascer por lá no deserto, cuidar dele, ausente da civilização, quando você encontrar com ele, ele vai mentir para você. Ninguém mentiu para ele, a natureza dele é mentirosa. Essa natureza é a natureza da queda no Jardim do Éden. Essa natureza é a natureza da serpente. A serpente pôs esta natureza dentro de uma igreja chamada Eva. Tá? Essa natureza, ela tem que morrer. Para você poder casar com quem? Com Cristo. A palavra. Você não pode estar com Cristo, casado com Ele e com a velha natureza. Uma mulher é livre para casar com outro se ela é viúva. Ela é livre. Mas se o marido vive, nem que faça 200 anos que vocês são casados, separados, divorciados, quando você arruma outra, vocês dois são adúlteros. É o que diz a palavra. E os adúlteros não entram no reino de Deus. Isso não muda. Pode mudar o conceito, pode mudar a religião, pode mudar o discurso, mas você não vai mudar a palavra. Ela é eterna. Isso não vai mudar. Agora, que uma mulher adúltera
Pode mudar? Pode. A mulher do poço era adúltera. Ela encontrou com Cristo. Ela tinha casado com 5, e estava com o 6º, mas depois ela casou com quem? Com Cristo. Tá? Eu não sei quantos homens a Raabe teve, mas um dia ela encontrou os mensageiros de Deus e casou com Cristo. Quando Davi morreu, Abigail casou com o rei. O camarada chamava Nabal quer dizer louco. Era um louco. Queria matar Davi, fez um estardalhaço lá, e Deus matou Nabal 10 dias depois. E depois aquela mulher, que foi tão boa, tão piedosa, que levou comida para Davi e para os seus homens, Davi levou para o palácio dele. Amém? Para ser esposa dele. Não importa que ela foi mulher, se você foi mulher de Nabal, o louco. Tá? Não importa. Não importa se você viveu com Esaú, ou se você casou com Caim velho. Isso não vai mudar. Esse casamento terreno carnal não muda nada. Deus vai fazer ter uma parada cardíaca e fazer você ficar livre. Deus sabe cuidar do assunto. Então Deus sabe como matar a velha natureza. Deus sabe como fazer você nascer de novo. Enquanto você não nascer de novo, você não vai experimentar o prazer com o marido novo. Esse marido novo é Cristo. Você pode ter muito prazer com a velha natureza. Você briga, você chuta, você é uma encrenca, né? É uma encrenca dos 600. Né? Mas eu digo que você nasce de novo, os pássaros cantam diferente. Graças a Deus por esta chuva que cai. Se você tropeça, arranca a unha, graças a Deus. Isso vale a pena. Tem um Deus que cura. Tudo que acontece com você, você volta na Escritura. Nada pode ferir aquela natureza. Aquela natureza não é daqui. Não nasceu através de um ato sexual na cama. Aquela natureza desceu do céu. Agora você tem uma nova natureza. Agora você casa com Cristo. Ele dá sua vida, põe a sua vida dentro de ti. O marido está dentro da mulher, e a mulher está dentro do marido. Os dois se fundem. Amém. Esse é o homem novo. Essa é a mensagem da hora. Isso é Rebeca e Isaac que casou, porque Eliezer foi buscar aquela moça, e Eliezer não se falou mais dela depois daquilo. Agora Isaac tratou diretamente com ela. Quero que vocês entendam isso. Não haveria casamento sem Eliezer. Vê o seu plutocrata que está me ouvindo, que tira o irmão branco de cena e coloca outro. Tá? O homem da hora é o Papa. O homem da hora é John Biden. O homem da hora é o chefe da ONU. Não tem homem da hora no nosso meio, não. Se você tem isso na cabeça, tire isso da cabeça. Tem sim. A mensagem da hora. Que é Cristo em vós, esperança da glória. Tá? E é por isto que você, quando casa com Cristo, acaba. Rebeca e Isaac tinham casados. Aí você lê depois desse capítulo da Bíblia, você não encontra mais Eliezer. Você encontra Rebeca e Isaac. Rebeca e Isaac. Você encontra Cristo na igreja. Mas os dois não casariam se não tivesse Eliezer com uma mensagem para trazer a moça para ele. Você entende o sincronismo disto? Você casou, e quem trouxe Rebeca para você? Um passarinho passou aqui e me trouxe.
Não, Eliezer foi lá por uma comissão para fazer aquilo. E quando ele foi lá, traz aquela moça, e quando os dois vão, né, entram na tenda de Sara, não se fala mais de Eliezer, fala de Rebeca e Isaac. Agora, quem está na igreja hoje é a mensagem, e a mensagem é Cristo. A mensagem é Cristo. É exatamente Isaac e ela estão no mesmo lugar, abrigado sobre o mesmo teto, sabe? No mesmo tabernáculo, na mesma casa, que mora um, o outro mora também. Onde Cristo abriga, aonde está a sua alma. Aí estão os dois juntos. Eu não li nada, né, do que eu falei que ia ler, mas é Romanos 7, né? Romanos 7, porque estou falando de mulher na redenção. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu vou abandonar essa mensagem aqui, porque à tarde a gente pode falar sobre ela. E aqui está uma passagem que eu quero falar com vocês, bem rapidinho, que está, acho que no terceiro selo, tá? Acho que é isso mesmo. Só um momento aqui que eu vou achar as minhas anotações. 5 anos aqui, está bem aqui. Está no terceiro selo. Se ele está aqui, então vamos lá, bem rapidinho agora. Deixa eu ler para vocês aqui o 137 do terceiro selo. Tá? Tem outros aqui, mas vamos começar aqui no 7, ou seja, 107. Aí eu vou discorrer algumas variantes aqui do assunto. Agora, observemos que Deus disse a Eva que, depois de certo tempo, a palavra estava volta para você. Agora, como ela caiu, eu quero que a minha igreja responda isso. De onde ela caiu? De onde Eva caiu? Da palavra. Isso é a palavra. E Deus disse que faria um meio para redimi-la outra vez, trazê-la de volta à palavra. Depois de um certo tempo, a palavra seria dada a conhecer a ela. A palavra viria para um propósito. Ele disse: segurem firmes agora no que estou dizendo. A palavra viria a ela para um propósito, o qual seria redenção. A palavra viria a ela com um propósito, e o propósito seria redenção, tá? Então Deus prometeu para Eva, deixa eu deixar isso claro, estou citando Bíblia, vocês sabem onde estou citando. Quando o casal caiu, Deus trouxe o casal de volta, sacrificou um cordeiro, pegou a pele do cordeiro, os envolveu, tirou a religião deles, que era folhas de figueira, correto? Agora, disse assim, agora vocês saiam daqui. Vocês não podem permanecer aqui. E o casal saiu. Aí Deus colocou na porta do jardim guardas. Esses guardas, talvez dá para pregar um ano isso, né? lá em Ezequiel, né? Eles param ali, aqueles guardas estão ali, tá? Guardando o caminho da árvore da vida. Você pode chegar em Joel 3, tá? Joel 3, ou seja, Joel, esqueci mesmo, 3:23, eu creio. Deixa eu ler isso aqui rapidinho. Essa Bíblia aqui para manusear era só Deus.
Joel 3:23, acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui, não é, é 2:23, 23, Joel capítulo 2, capítulo 3, 2:23, vamos lá, disse o Senhor: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a chuva no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituir-vos-ei aos anos que foram consumidos pelo gafanhoto, locusta, pulgão e aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Bem, agora, aqui tem uma promessa que Deus disse, que passaria 4 estações, já vou terminar, tá? 4 estações passaria, e no final dessas estações, Ele restauraria tudo o que o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga comeu. Deus permitiu que isso viesse e comesse tudo, consumisse tudo de ensinamento da palavra. Quando fala comeu a árvore, comeu a palavra. Árvore, a raiz dela é que dá vida para ela, não é? A raiz da vida, o tronco sustenta a árvore, os galhos e as folhas é o companheirismo, que estão todos juntos, tá? E vai crescendo esta árvore, e chega lá na frente, nos frutos desta árvore, quando você passa a alimentar desta árvore. Então, cada animal comeu uma parte. Quando comeu a casca, desprotegeu a árvore. Você tira a casca de uma árvore e ela está morta, sem proteção. Tire a doutrina de uma igreja, ela não será mais igreja. Acabou. Tá? Terminou a igreja, não é mais igreja. Você tire todas as folhas da árvore. Então, esses animais vieram comendo de cima para baixo, desceu, comeu até no talo, mas não chegou na raiz. E Deus começou a levantar esta árvore. Enquanto Ele vai levantando esta árvore, restaurando a palavra, começou com justificação com Lutero, santificação com Wesley, os dons com os pentecostais, e toda a palavra, bendita palavra, restaurada, total e plena em nosso tempo. Não é casca, não é mais galho, nem folha e nem tronco. Agora é o fruto da árvore. Agora, para a árvore ter esse fruto maduro, então passaram todos esses processos de crescimento desta árvore. Esta árvore é a palavra restaurada, esta palavra é Cristo, tá? Esta árvore é Cristo, que está totalmente restaurado de volta. Não tem mais nada a ser feito. A última coisa que acontece na árvore é vir um fruto, e o fruto maduro e pronto. E o fruto está maduro, e quando amadurece o fruto, o Senhor vai colher aquela planta que Ele plantou na sua vinha. Ele vai colher esses frutos maduros agora. Ele está colhendo cada um agora. Então, nesse caso, Ele pôs guardas na porta do jardim e que ninguém entrava. Se não entra, não tem revelação. O que tem dentro do jardim? Que jardim que é esse? Você olha lá para o Éden, lá no Iraque, que era a parte geográfica do jardim do Éden. Aquilo era realmente o lugar que Deus convivia com Adão lá no princípio. Mas sabe que o pastor Hugo Castilho fez um hino
um jardim dentro de mim. Lembra-se desse hino? Então, esse jardim, esta árvore, tornou você. Onde Deus desceu nesse jardim, Ele entrou nesse jardim, porque aqueles guardas tinham que deixar o seu posto de vigia quando a espada embebeu do sangue do Cordeiro. Quando Jesus morreu no Calvário, quando o sangue foi derramado, o caminho foi aberto. O caminho foi aberto. E Deus trabalhou 2000 anos com toda a paciência, levantando mensageiros em 2000 anos. Mas quando chega no final, Ele tinha que mostrar o que tem dentro desse jardim. Estão entendendo? O que há dentro desse jardim? Qual é o mistério que está dentro do jardim? E o mistério dentro do jardim era uma noiva que Ele tinha ordenado, predestinado, estava na mente dele antes da fundação do mundo. O grande mistério de Deus é a sua esposa. O grande mistério de Deus é a noiva. Você é o grande mistério que Deus tinha escondido no seu coração, atrás desses guardas lá no jardim. Quando a porta abriu, quando Deus levantou a cortina, então os trovões soaram. Os trovões soaram. Quando soa um trovão, tem dois objetivos. Quando rejeitaram Samuel, Samuel chamou Israel de lado e disse: olha, vocês vão ver que eu sou profeta. Não é tempo da cega? Não é tempo da colheita? E Samuel disse para Israel: sim, é tempo da colheita. Ah, então é tempo do fruto maduro? Então vocês vão ver agora. Ele chamou trovões, relâmpagos, e a chuva caiu. Vocês estão vendo agora o que eu parei o céu e que fiz romper os trovões e os relâmpagos bifurcados. Vocês viram? E sabe por que Deus fez isso? Porque vocês rejeitaram a palavra, porque vocês abandonaram a Deus no meu ministério, no meu ofício. Então estou provando para vocês que eu estou fora, jogado para fora, mas Deus permanece o mesmo, e vocês estão vendo a evidência dele. Jogaram o Ilombrana para fora, chutaram ele para fora, e quando o Mambranja foi jogado para fora, rompeu os céus. Deus trovejou da glória para abrir a palavra, para pôr a noiva no jardim de volta. E os guardas saíram. Mateus, Marcos, Lucas, João, esses querubins deixaram a porta aberta. O sangue abriu o caminho. E você volta para o jardim, como Eva estava com Adão. Eva restaurada, Adão restaurado, lá no jardim novamente. Essa é a questão desta hora final. Você não está fora do jardim, você já entrou no jardim. E quem desceu no jardim, quem descia era o Senhor, para ter companheirismo com Adão. E nesse tempo da tarde, nesta hora tardia, nessa hora terrível, Deus tem descido no seu jardim, amém, para falar com você, ter comunhão contigo, amém. Se você não está entendendo, eu lamento. Mas isso é muito. Se a espada romana não furasse o lado esquerdo e traspassasse o coração do meu Senhor e o sangue fosse derramado, não tinha porta de jardim aberto. Mas o sangue abriu o caminho. Ele guardou isso por 2000 anos. Agora ele toma o livro da redenção. O livro da redenção é a Bíblia. Para que você se encontrasse no livro. Para que você se identificasse. Não haveria rápido sem que Deus enviasse um profeta para abrir a palavra. Não haveria jardim do Éden se o Senhor não viesse em Apocalipse 5 com o livro aberto. E foi anunciado um leão. João voltou para ouvir. Quem falava com ele, ele viu um cordeiro. Ele viu dois ministérios, o da redenção que estava encerrando e do leão que era juízo que estava começando também. Quando os trovões abriram, vieram dois ministérios, o da redenção e do juízo que viria sobre o mundo. Então, quero que você
Note bem isso, deixe isso no seu coração. Espero que Deus te ajude a entender que o Senhor voltou para o jardim. O Senhor entrou na sua vida, o Senhor entrou na sua alma, porque os mistérios que estavam lá atrás, Ele tirou aqueles guardas, tirou aqueles querubins, Ele mesmo fez questão de vir e revelar. Por isso o caminho está aberto. Por isso a árvore está restaurada. Agora sim, a árvore está restaurada. Significa que toda palavra é o alimento da noiva. Tá? A vida na raiz passou pelo talo, passou pelos processos todos, chegou na casca dos pentecostais e chega no fruto, e o fruto, no cair da tarde, no sol da tarde, ele amadurece o fruto. Então a árvore está restaurada. A árvore da vida é uma mulher que volta para o jardim. Deus queria esta mulher no jardim. Deus queria essa mulher de volta, mas ela só voltava em uma condição: se ela fosse redimida. Não por um homem, mas pelo próprio Deus. Por isso ele se encarnou, ele desceu aqui na terra, tornou-se o verbo encarnado, um homem, e morreu no Calvário, pagou o preço e te devolve para o jardim. Agora eu vou encerrar. Só para vocês saberem, pontuar certinho do que estou falando. Mensagem, reconhecendo o seu dia, e sua mensagem. Vamos ver, escute isso. Você pode dizer que não estou entendendo, você vai entender então pelo que ele disse. Ele diz o seguinte: olha, eu creio, 92, eu creio com todo o meu coração que ela passou da redenção. Não importa o que você queira pensar a respeito disto, é a tua própria opinião, esta é a minha. Vê, você não tem que ter minha opinião, mas eu creio que ela passou da redenção, estando assim pelos últimos 5 ou 6 anos. Eu me lembro, recordem, lá em Chicago. Observe o que aconteceu desde então. E observe o que continua acontecendo. Vê, recordem, o meu nome está diante disso. Ele está comprometido nisso, o meu nome. É o assim diz o Senhor. Vejam se ela não tem caído continuamente. E sabe aonde ele baseou isso? Jesus chegou, escutem, quando terminou o tempo para Israel, que Israel tinha rejeitado, jogado o Senhor para fora, ele subiu lá no monte das Oliveiras, olhou sobre a cidade, chorou, exclamou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês têm me rejeitado. E ele disse: e vocês não irão me ver mais, até o dia que se cumpra. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, que ainda não aconteceu, está para acontecer agora. Israel recebendo o Messias, como está em Romanos 11, 25. Aí ele fala, sabe por que ele falou isso? Porque o Senhor Jesus também fez a mesma exclamação em nosso dia. O que foi com Jerusalém, foi com os gentios. Por que ele fala aqui, que é 64, isso que estou falando? 5 anos, 59. Foi em 59 que ele viu a igreja prostituta. E quando ele viu, então o Senhor exclamou: ela tem passado, ela tem terminado, não trato mais com eles. Por isso que fazia 5 anos que ela tinha passado. Em 59 foi quando ele teve a visão daquela mulher, aquela bruxa. Lembra daquela visão?
Foi ali que ele diz, agora, deixa eu ler o texto que é melhor, né? Ele chorou, ele olhou para baixo, não em forma de comparação, ó, não em forma de comparação. Outra noite, aproximadamente às 10 horas, quando eu vi aquela igreja prostituta, senti em meu coração o Espírito Santo como que derramando lágrimas. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar, mas o que fizeste? Esse parágrafo vai entrar numa matéria que estou fazendo. Em 1900, ou seja, em 2003, esse povo teve uma oportunidade. Quando foi pregada uma mensagem por 2 horas e 30 minutos, chamado O Plano de Redenção. Quando saiu a polêmica entre terminou a redenção ou não terminou, Jesus está no trono, no céu, na terra, sabe aquela confusão que eles fizeram aí? E que a gente foi enxotado para fora como falsos. Agora a mensagem é clara, que ele está no trono, e o trono dele aqui na terra é o seu coração. Agora a mensagem é clara, que a redenção tinha terminado. E por isso que eles foram abandonados e estão na situação que estão hoje. Tá? Jogaram Jesus para fora, jogaram o irmão Branham para fora em 1963. Jogaram Jesus para fora de novo em 2003 nesta nação. Se você não aceita isso, é um problema seu. Eu estou substanciando isso com um documento que está aqui na minha mão. Tá? Aí ele diz, ele sentiu no coração o Senhor, o Espírito Santo, chorar e falar, Jerusalém, Jerusalém, quer dizer, as denominações lá, lembra daquela mensagem que ele pregou lá em Chicago? Que 300 ministros comprometeram ser batizados. Naquele dia Deus terminou com eles. Nunca apareceu um. Foi naquele dia. Tá? Então o tempo tem terminado. Não hoje, lá atrás, mas está a vindicação do fim. Se você tem uma chance de escapar, escape nessa manhã. Saia nessa manhã, porque você ouviu o assim diz o Senhor. Você matou os profetas que eu enviei, você os assassinou. E hoje, as mensagens que têm sido enviadas para a igreja também têm sido assassinadas pelos seus dogmas e denominações. As escrituras têm sido assassinadas pelos dogmas. Jesus disse, se tão somente reconhecesse o seu dia, mas agora está muito avançado, agora é muito tarde. Assim é isto com as igrejas. Que bem-aventurança, que felicidade você alcançar isto que nós alcançamos até aqui. Nós deveríamos dar muita atenção e valor a isso, porque o único meio de você escapar é isso que você acabou de ouvir. Você, se não voltou para o jardim, quando eu falo voltar para o jardim, é ele entrar no jardim, porque o jardim ninguém entrou mais. Esse jardim foi corrompido por esses 6.000 anos. E Deus quis morar no homem, fazer do homem o seu jardim. Quando ele entra no seu coração, pelo batismo do Espírito Santo, que eu não li uma palavra aqui que estava aqui para me ler, aí você se torna de retorno ao jardim, comendo da revelação, comendo os mistérios, os 7 trovões, e você volta para o jardim, porque você é o jardim que ele desceu. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Aqui está. Domingo. É tudo que está aqui, é? Irmão Silvio agradece a Deus por mais um ano de vida
Isso. Da irmã Marta, completando hoje. Parabéns, irmã Marta. Deus te abençoe. O crente não envelhece. Os anos do crente não podem ser contados. Você não pode estar na eternidade e contar o tempo. A eternidade começou quando ele entrou no jardim. Deus abençoe a senhora muito. Oração por José Costa, que quebrou o fêmur. Irmã Inês. Irmã Isabel agradece a Deus, pois sua mãe, Josefa, completa mais um ano de vida. Amanhã, né? A mãe Josefa é a mais jovem da igreja aqui. Não sei quem está perdendo, eu ou a senhora. Deus abençoe. Amém. Parabéns, felicidade para a senhora. Deus te dê saúde. Senhor Deus, agradecemos por essas vidas preciosas, como o da irmã Marta e da irmã Josefa. E também oramos por esta pessoa que quebrou o fêmur, um lugar bastante delicado. Senhor, nós agradecemos por esta manhã que o Senhor nos deu. Nós paramos um pouco aqui para adorar o Senhor, para ouvir o Senhor, para descobrirmos aonde realmente nós nos encontramos, onde nós estamos. O Senhor apontou para nós hoje exatamente o dia e a hora que estamos vivendo. Em poucos anos isso aqui deixará de existir, sem sombra de dúvida. E quando isso aqui não existir, certamente tem uma classe de gente que tem ido para um determinado lugar, que estão seguros lá. E tem uma classe de gente muito numerosa, um número praticamente incontável, que o profeta disse que são cinzas, e os justos irão caminhar sobre a cinza dos ímpios, como disse o Senhor. Mas para vós que tem o meu nome, que recebeu o meu nome, que fez da sua vida, do seu corpo, do seu coração, o santuário, a minha morada. Aqueles que abriu a porta para dar boas-vindas ao Senhor. Ó Deus, eu venho aqui em nome de Jesus Cristo orar. E orar com as mesmas palavras e sentimento do irmão Brana. Lamentar, chorar e exclamar, porque tens rejeitado, porque tens abandonado. E quando Jesus chorou sobre Jerusalém, 37 anos mais tarde, no ano 70, o imperador Tito fechou a cidade. 2 anos ela foi sitiada. E o povo enlouqueceu dentro da cidade. E comeram seus filhos no dia da visitação do Senhor, a filha de Sião. E Jesus sabia a circunstância, a situação que Jerusalém iria se tornar por causa da rejeição. E o Senhor exclama em 59, a situação, a condição que o mundo irá se tornar sobre o governo da besta. Ninguém escapará. Senhor, a morte campeará a terra como fez nos dias de Moisés, lá no Egito. Haverá cadáver espalhado nos 4 cantos deste planeta. Uma praga que jamais será cessada, onde explodirá e todo o sistema acabará em um grande
é um grande terremoto. Todo o sistema terminará. Uma grande explosão atômica. E estas almas nunca encontrarão o caminho. Estão definitivamente afastadas e separadas do Senhor. E nesta manhã, ó Pai, com minhas palavras simples, eu oro que o Senhor ajude. Ajude a cada um que entrou nesta casa nesta noite. Entrou neste lugar, ou nesta manhã. Entrou nesta manhã aqui, para adorar o Senhor. Se você compreender uma palavra, uma apenas, segure-se nela. Ela será o seu livramento. Ó Deus, abençoa todos os santos que estão aqui. Os que regressam para suas casas, para os seus lares. Os guarde, Senhor. Que o teu anjo esteja com eles acampado. E que eles sejam grandemente recompensados pelo esforço que eles fizeram de estar aqui nesta manhã. Cada família, cada criança, cada jovem, todos eles, eu os entrego a Ti. Sua semana de trabalho, o almoço que eles vão agora almoçar, a refeição que eles vão tomar. Senhor, abençoa o pão que eles irão comer. Que eles tenham um dia abençoado, assistido e guardado pela presença do Senhor. Ó Deus, dá-lhes um bom dia e uma grande e maravilhosa semana de serviço. Enquanto nós permanecemos aqui, no serviço do Senhor. E este serviço, Senhor, é fundamental. Não tem serviço mais precioso do que esse, que é servir a Ti. Que possamos, Senhor, saber como dividir, como fazer as coisas. Que possamos trabalhar, assumir nossa responsabilidade. Mas também, Senhor, este serviço aqui é indispensável. Ele deve ser prioridade de cada um. Eu entrego todos sobre os seus cuidados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Digam graças a Deus. Deus abençoe a alma corajosa do irmão Marche, família. Deus abençoe o irmão Jorge. Está tudo bem com vocês? Irmão Manuel, sua esposa, tudo bem? É bom vê-los aqui. Sempre a porta está aberta. Sejam bem-vindos. E os demais também. Às 5 horas estou aqui de volta para pregar mais uma vez. Pregar um pouco mais curto, né? A gente aproveita bem esse tempo pela manhã aqui, porque o assunto sempre é mais extenso. E creio que teremos uma semana abençoada que está começando. O trabalho de Guarulhos espero terminar nesta semana. Espero. Estou correndo atrás disso. A gente está dando umas cabeçadas aí, né? Cabeçada braba. Não porque a gente errou. As pessoas a quem estava associada com a gente nos deram muito problema. Mas eu creio que as coisas estão clareando, estão melhorando. Trabalho que não falta. Eu gostaria muito que vocês estivessem unidos, coesos e carregassem a maior mensagem da história humana, a maior mensagem que Deus tinha no céu, ela pôs sobre os nossos ombros. Carregue isto. Isso te porá na eternidade. Deus abençoe. Um abraço a todos. Oi? Oi? Eu posso pedir um favor para vocês? Tem teclado aí? Tem? Tem impressora? Faça isso daqui por diante. A irmã Neuza agradece a Deus e aos irmãos pelas orações. Por ela está bem. Deus abençoe, irmã Neuza. Cadê a Neuza? Está lá. Amém. Deus abençoe, irmã Neuza. Amém. Tenham um bom dia a todos.
de mim, em meu coração, há um jardim que Deus plantou, onde passeia o bendito Senhor, onde me encontro com meu Salvador. Rios de água viva Ele tem feito em mim correr, e uma fonte eterna inundando todo o meu ser. Quero cuidar deste jardim, que seja uma casa para ti, e diariamente possa nele tua voz ouvir. Quero cuidar deste jardim, que seja digno para ti, e frutos bons de mim tu possas receber. Dentro de mim, em meu coração, há um jardim que Deus plantou, onde passeia o bendito Senhor, onde me encontro com meu Salvador. Rios de água viva Ele tem feito em mim correr, e uma fonte eterna inundando todo o meu ser. Quero cuidar deste jardim, que seja uma casa para ti, e diariamente possa nele tua voz ouvir. Quero cuidar deste jardim, que seja digno para ti, e frutos bons de mim tu possas receber, e frutos bons de mim tu possas receber. Aleluia, que Deus abençoe a todos mais uma vez, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.